Fala, galera que vai fazer o concurso aí para a prova da Brigada do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês nessa maratona muitas questões da Fundatec, para que vocês possam entender como é a cobrança da informática nesse certame. Vocês já de antemão precisam já visualizar que a informática de concurso público é muito diferente da informática do dia a dia. Quando você olha o edital Windows, Word, Excel e Internet, aparentemente, é tranquilo, todo mundo usa, todo mundo sabe, todo mundo mexe. Mas se você não estudar para a prova, se você não conhecer a banca, entra pelo cano. Porque tem um monte de detalhes, um monte de bobeiras que são relevantes para a prova, que são relevantes para você passar no concurso. E o interessante é que a Fundatec ela acaba tendo uma repetição dos assuntos. Não que a questão vá se repetir na íntegra, mas os assuntos se repetem. E com o histórico de questões, a gente consegue prever aquilo que pode vir a cair na prova. Então, é muito importante trabalhar questões anteriores. Vem comigo, pessoal. Vamos que vamos. Primeira questão. O uso do Excel se tornou padrão nas empresas de todo mundo. E muitas vezes é preciso criar fórmulas para atender a demanda necessária dentro do trabalho. Sendo assim, assinale a função do Excel que está escrita incorretamente. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês, no Excel, na prática, a diferença entre a função mínimo e menor, a diferença entre a função máximo e maior. Vou colocar aqui números aleatórios, 5, 8, 7, 4, 9. Pronto. Se eu escrevo igual a máximo de A1, 2 pontos, A5, o 2 pontos é um até. De A1 até A5, ele vai me retornar o quê? O maior valor. Qual é o maior valor? É o 9. Se eu colocar mínimo de A1, 2 pontos A5, ele vai me retornar o menor valor, que no caso é o 4. Quando eu coloco a função máximo, eu posso colocar dentro o que eu quiser. Eu posso colocar A1, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, 9, ponto e vírgula, 15, ponto e vírgula, 30, ponto e vírgula, A4. Eu vou colocar o que eu quiser na função máximo, separando por ponto e vírgula, ou representando o intervalo com 2 pontos. O máximo retorna o maior de todos. Observem que aí, o máximo é entre 5, 7, 9, 15, 30 e 4 é 30. Né? Porque eu escrevi o número 30, então ele vai colocar 30. A função máximo retorna o maior de todos, mínimo retorna o menor de todos. Beleza. Então, quando você olha, por exemplo, a letra B de bola, o mínimo de D4 até D9 e o mínimo de F8 até F57. Tem algum erro de sintaxe? Não. A letra B passou. Na letra C, o mínimo de A11 até A78 vai ser somado com os valores de B2 até C23. Passou também. Agora, e a função maior? A função maior ela tem uma sintaxe muito restritiva. Quando eu coloco a função maior, eu necessariamente tenho que colocar um intervalo, e aí todo intervalo tem que ter 2 pontos. Tem que ter um ponto e vírgula e indicar a posição do maior. Como assim? Quando eu coloco o número 2, é o segundo maior. Então, observem, qual é o primeiro maior nesse intervalo? O primeiro maior é 9, o segundo maior é 8. Se eu colocar a função menor, mesma coisa, eu tenho que colocar 1, 2 pontos, A5, para representar o intervalo, ponto e vírgula, a posição. Se eu coloco o número 3, ele vai pegar o terceiro menor. Quem é o terceiro menor? O primeiro menor é o 4, o segundo menor é o 5, o terceiro menor é o 7. Agora, se eu colocar aqui maior, A1, ponto e vírgula, A5, ponto e vírgula, 2, eu vou ter um erro de sintaxe. Por quê? A função maior
ela não admite 3 argumentos, A1, A5 e 2. Ela só admite 2 argumentos, um intervalo e uma posição. O primeiro argumento tem que ser um intervalo. Se eu colocar ponto e vírgula no início, erro de sintaxe. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que na letra A, a gente tem 1, 2, 3, 4 argumentos. Erro de sintaxe. A letra A está escrita incorretamente. Eu não posso ter essa quantidade excessiva de argumentos na função maior. Maior só vai admitir intervalo, ponto e vírgula, posição. O intervalo tem que ser o quê? 2 pontos. O intervalo tem que ter os 2 pontos. E a posição tem que ser um número inteiro, como esse 3 aqui, que seria o terceiro. Então, o número 3 está até correto no final. Mas eu não poderia ter ponto e vírgula. Teria que ter o quê? Um intervalo aqui com 2 pontos. Por isso, o gabarito dessa questão é a letra A. Observem que na letra E, a função multi calcula o produto, aí você pode colocar o que quiser dentro, que ele vai sair multiplicando. A letra D traz uma função escolher, que não é muito comum, mas que também funciona, não tem erro de sintaxe. Gabarito aí, gente, letra A de alfa, ok? É importante lembrar a diferença entre máximo e maior, mínimo e menor. Vamos que vamos! No Microsoft Word, é possível inserir vários elementos, como legendas, índices, citações e muitos outros elementos textuais. Para inserir nota de fim, devemos clicar em qual guia? E aí, pessoal? Existe guia inserir, existe guia referências, guia revisão, layout, exibição. Essas guias são todas factíveis. Sendo que legenda, índice, citação, nota de fim, quando é que vocês usaram isso? Quando vocês estavam escrevendo uma monografia, um artigo, uma dissertação. Eu me recordo de trabalhar com índice, bibliografia, sumário, citação, quando eu estava na monografia. Tudo que tem relação com a monografia, na tua cabecinha você já vai associando a guia referências. Então, o gabarito dessa questão é letra B. Aí, eu preciso que você lembre índice, sumário, bibliografia, citação, nota de fim, nota de rodapé, isso tudo está onde? Em referências. Ok? Índice, sumário, bibliografia, citação, nota de rodapé, nota de fim, referências. O que eu vou ter dentro de inserir? É interessante você já começar a se preocupar em ir gravando. Dentro de inserir, eu vou ter página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Dentro de revisão, o que eu vou ter dentro de revisão? Ortografia e gramática, controle de alterações, tradução. O que eu vou ter dentro de layout? Configurar página. E aí, configurar página tem margens, colunas, quebras, números de linha, infinização, orientação, tamanho do papel. Tem que gravar? Tem que gravar tudo. O Word é uma matéria de decoreba. Para passar no concurso, tem que decorar, não tem jeito. E isso é feito com repetição, exercício. Os exercícios vão te mostrando essa necessidade. Então, gabarito aí da questão, letra B de bravo. Vamos para a próxima. No Microsoft Word, trabalhamos com guias. O layout do Word contém o quê? Uma faixa de opções com guias. Cada guia contém grupos, cada grupo contém botões. Dentro da guia página inicial, a gente tem área de transferência, fonte, parágrafo, estilo e edição. São os grupos. E ele diz que tem um grupo parágrafo, que mostra vários botões de comando. O que eu tenho dentro de parágrafo? Alinhamento, espaçamento entre linhas, mostrar tudo. Tem uma série de botões de recuos, avançar,
diminuir e aumentar recuo. São alguns dos botões. Entre esses botões existe o comando mostrar tudo. Como é que é esse comando mostrar tudo? É um botão que tem um íconezinho parecido com pi. O atalho de teclado é Ctrl asterisco. Esse comando é responsável por exibir caracteres não imprimíveis. Como assim? Vou entrar no Word para mostrar. Olha comigo. Vou colocar meu nome. Meu nome é Renato da Costa. Se vocês observarem, entre cada palavra há um espaço. E eu pressionei a tecla espaço, mas ela não sai na impressão. O espaço não tem cor, não é? Quando eu clico nesse botão mostrar tudo, ele mostra para mim os espaços representados por essas bolinhas. O Tab é representado pela setinha. O Enter, ó, tem essa representação que parece um pi. Todos esses são caracteres que a gente diz não imprimíveis. São marcas de formatação, caracteres não imprimíveis. Você tem que conhecer. Espaço, Tab, Enter. Então, voltando. O botão mostrar tudo é responsável por mostrar fontes? Não. Ativar e desativar visualização de impressão? Não. Mostrar margens? Não. Cabeçalho e rodapé? Também não. Mostrar marcas de parágrafo, que são esses símbolozinhos, e outros símbolos de formatação ocultos. Bolinha para o espaço, setinha para o tab. Gabarito, letra E de eco. Vamos que vamos. Relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando diversos modos de exibição. O Word tem 5 modos de exibição. Layout de impressão é o padrão. É o único modo que mostra cabeçalho, rodapé, margem, número de página, marca d'água. Layout em tela inteira é para facilitar a leitura. Layout da web exibe como página da web. Estrutura de tópicos exibe um texto em níveis, demonstrando uma hierarquia. E o rascunho é um modo rápido, que consome poucos recursos, normalmente para digitação. Vamos ver. Exibe a estrutura de um documento com níveis. É a estrutura de tópico. Sempre que falar em níveis, estrutura de tópico. Então, aqui eu tenho o item 4. E aí vale a pena ler para decorar essa teoria. Níveis e hierarquia são características da estrutura de tópicos. Quando começa com 4, já acabou a questão. Gabarito aí, letra B. Muito fácil, né? 4, 1, 2, 3, 5. Então, vejam. 1, 2, 3, 5. 1. Quem é 1? Layout de impressão. Mostra elementos como marca d'água, margem, quebra de página, cabeçalhos e rodapés. É o único modo que mostra isso. Exibe o documento na tela exatamente de modo como será impresso. Próximo. Layout em tela inteira. Exibe o máximo de conteúdo de um documento que se ajusta à tela, para facilitar a leitura. Nesse modo, a faixa de opções é substituída por uma única barra. Ele subtrai os ícones para ter mais espaço, para que as letras fiquem maiores, para você poder ler. Quem exibe o documento da maneira que vai aparecer no navegador web é o layout da web. Quem exibe o conteúdo de um documento com layout simplificado, mostra basicamente só o texto. Onde não é possível ver cabeçalho e rodapé, é o modo rascunho. Então, 4, 1, 2, 3, 5, gabarito aí, letra B de bravo. Vamos que vamos. Agora a gente chega numa questão bem recorrente em concurso público. No Word, podemos criar tabelas e colocar no meio do texto. No primeiro período não tem nada a ver. Muitas vezes salvamos o arquivo no sistema operacional Windows XP. Assinale a opção inválida de nome de arquivo. O que essa questão quer saber? Qual o nome inválido? Existem 9 caracteres que a gente vai chamar de caracteres
inválidos. Para você decorar esses 9 caracteres, você vai desenhar um bonequinho. Se alguém me pedir para desenhar um boneco, eu faço assim, ó. Eu nem passo no psicotécnico. Olha lá. Meu boneco é boneco de palito, de pauzinho. As pernas são as barras. O corpo é a pipeline. Os braços são em sinais de menor e maior. Se eu quiser mandar um beijinho numa rede social, eu boto 2 pontos asterisco. O cabelinho são as aspas e o sexo é uma interrogação. Pessoal, esse bonequinho simpático tem 9 caracteres proibidos. Vejam, são as 5 com o corpinho, né? Barra contra barra, pipeline menor e maior. 2 pontos asterisco, cabelinho que são as aspas e o sexo que é uma interrogação. Esses são os 9 caracteres inválidos. Então, pode ter underline, pode ter tralha, pode ter comercial, pode ter aspas simples, só não pode ter asterisco. Gabarito, letra D de delta. Ok? Decora o bonequinho porque isso despenca em concurso. Esses caracteres não são permitidos para arquivos, tampouco para pastas. Eu não posso dar nome de arquivo ou pasta com qualquer um desses caracteres. Legal? Vamos para a próxima. Gabarito, então, letra D. Vamos para a próxima. Para responder a questão, analise a figura 2 que mostra uma tabela criada no Calc. Aí ele mostra aí uma tabelinha. Observem que a gente tem uma sequência de valores e um total calculado na célula D8. Para somar os valores da coluna D na célula D8, foi preciso digitar a fórmula. E aí? Primeira coisa que a gente vai observar, toda fórmula no Excel deve começar com sinal de igual. Então, começou com sinal de igual, começou com sinal de igual, não começou com sinal de igual. O item 3 já está errado. Se o item 3 já está errado, 2 eu já eliminei. Aí, eu vou ter a soma de D3, 2 pontos D8. O que é o 2 pontos? Um até. Soma de D3 até D8. Só que o problema é que eu já estou na célula D8. Então, a soma aqui, ela não pode vir até D8. Ela tinha que parar no D7. Tinha que ser de D3 até D7. Não pode incluir D8. Se incluir D8, dá um erro que a gente chama de referência circular. Uma célula não pode fazer referência a si mesma dentro de uma fórmula. Na célula D8, eu não posso fazer referência a D8. Erro de referência circular. Então, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, gabarito é letra B. O item 2 tem que estar certo, né? D3 mais D4 mais D5 mais D6 mais D7 é uma sintaxe válida. Gabarito, letra B de bravo. Vamos para a próxima. Agora a gente vai para uma questão da Unipampa, onde a gente tem que analisar a imagem. E isso é bem interessante. Você tem que desenvolver a maldade olhando esse tipo de questão. Vamos lá. Na barra de título, a gente tem o nome do arquivo, sem título 1. Esse nome é um nome padrão. Eu posso inferir que ele não salvou esse arquivo. O botão do disquete está com essa marcação vermelha, essa bolinha vermelha. Isso ratifica que há modificações que ainda não foram salvas. Se eu salvar, essa bolinha vermelha some. É um detalhe que pode vir a cair na prova. Ah, mas isso só cai no LibreOffice. Então pode abstrair, porque o edital de vocês cobra o Word. Porra. Mas vamos ver se a gente consegue aproveitar essa questão. Consegue. Vamos, então, fazer analogia com o Word. Analogia. Vamos ver o que a questão está querendo. Após analisar a figura acima, analise as assertivas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. Não é possível identificar o número de palavras que contém no texto. Tanto no Word quanto no Writer, a gente tem a barra de status. A barra de status é essa barrinha que aparece na parte inferior da janela.
tanto no Word quanto no Writer, ele vai mostrar a quantidade de palavras. Então, esse não está errado. Próximo. Podemos afirmar que existem algumas palavras do texto selecionado que estão com a fonte de tamanho diferente. Galera, quando a gente seleciona alguma coisa, tanto no Word quanto no Writer, se tiver em branco, é porque a gente tem tamanhos diferentes ou tipos de letra diferentes. Não entendi. Deixa eu mostrar no Word. Olha comigo. Digitei um texto. Aí eu vou pegar uma letrinha qualquer e vou mudar o tamanho dela. É quase que imperceptível. Mas quando eu selecionar, olha o que aconteceu com o tamanho. Ficou em branco. Se eu selecionar um trecho e aparecer o tamanho, é porque aquele trecho tem aquele tamanho. Se tiver tamanhos diferentes, fica em branco. Aqui, eu posso dizer que a letra é calibre. Mas se eu pegar uma letrinha qualquer e mudar o tipo de letra, uma letrinha só, já é suficiente, para que, ao selecionar, o nome fique em branco. Então, independentemente de ser uma questão de Word ou Writer, esse conceito é válido. Podemos afirmar que existem algumas palavras do texto selecionado que estão com fonte de tamanho diferente. Olha lá. O tamanho está em branco, então essa afirmação é verdadeira. Terceiro, o título está centralizado. É verdade, o título está centralizado. Pois foi utilizado o espaçamento do teclado. Aí está errado, pessoal. Por quê? Ele usou o botão de centralizar. Se eu tivesse usado o espaçamento de teclado, que é horroroso, teria um monte de bolinhas representando os espaços no início da linha. Observem que o botão mostrar tudo está ativado. Então, se tivesse um monte de espaço, teria um monte de bolinha. Isso é comum no Word e no Writer. Então, o título está centralizado, mas não foi utilizado espaçamento de teclado. Falso, verdadeiro, falso. Entre o primeiro e o segundo parágrafo, foram utilizados algumas vezes a tecla Enter do teclado. Entre o primeiro e o segundo parágrafo, se vocês observarem, só teve um Enter. Ah, mas tem uma espação. Tem um espaço, né, depois do parágrafo. É verdade, tem um espaço depois do parágrafo. Mas o espaçamento aqui foi feito a partir de recursos do próprio editor de textos. E não de uma porrada de Enter, como sugere a questão. Logo, esse é outro item falso. E o último, foi identificado pelo Writer erro de ortografia no texto. Galera, aqui a gente vai procurar o onduladozinho vermelho, o sublinhado duplo azul, indicando erros ortográficos, erros gramaticais. Essa palavra multicamp está com o onduladozinho vermelho. É o que ele está sugerindo como erro ortográfico. Então ficou falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Gabarito, letra D de delta. Ok? Agora, só título de comentário, eu sei que o edital de vocês, ele cobra o Word, Excel e PowerPoint. Mas as questões que a gente não comentar nada, elas não têm prejuízo. Por exemplo, a questão que a gente abordou anteriormente, do Calc, é comum para o Excel e Calc. Eu estou até olhando agora as demais questões. As demais estavam todas certinhas, né? A gente teve uma de Calc e uma de Writer. A de Calc não tem prejuízo, é comum. Essa de LibreOffice Writer a gente adaptou. Né? Vale a pena conhecer a questão, porque o examinador pode botar uma tela do Word e cobrar as mesmas coisas. Legal. Vamos para a próxima. Analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiro ou F se falso. No Internet Explorer, é possível salvar um site como favorito? Sim, em qualquer navegador. O atalho para isso é Ctrl D, para adicionar favorito. 2.
No Mozilla Firefox, é possível abrir várias abas em uma única janela? Sim, em qualquer navegador. Ctrl+T. Ctrl+T é o atalho para uma nova New Tab, uma nova guia, uma nova aba. Verdadeiro também. No Google Chrome, é possível abrir uma janela no modo de navegação anônima. É um modo que não deixa rastros na máquina, na qual é possível navegar com privacidade, sem que outras pessoas vejam suas atividades conforme configuração padrão do navegador. Verdadeiro também. O atalho para isso no Chrome é Ctrl+Shift+N. Próxima. Ao encaminhar um e-mail através do Gmail, é possível colocar endereço de e-mail em cópia oculta no CCO? Sim, qualquer correio eletrônico. Verdadeiro também. O Gmail tem a funcionalidade de marcar o e-mail com uma estrela, sinalizar que aquele e-mail é importante. Nesse caso, o e-mail será considerado como importante e será mostrado ao selecionar a opção com estrela, disponível no menu esquerdo. Verdadeiro também. Então, a gente tem aí o quê? Todas as alternativas verdadeiras. Letra C de Charlie. Fácil. Vamos para a próxima. No Gmail, quando selecionamos um e-mail e clicamos para excluí-lo, para onde vai o e-mail? Para a lixeira. Lixeira do Windows é para arquivos excluídos do HD. No caso do Gmail, vai para a lixeira do Gmail. Gabarito, letra A. Ok? Não vai ser excluído permanentemente, não vai ficar na do Windows, não tem a ver com a caixa de spam. Então, o gabarito é o quê? Letra A de alfa. E a gente tem que lembrar essa funcionalidade das principais pastas. Caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, itens excluídos, rascunho, lixo eletrônico. Ok? Gabarito letra A. Vamos para a Prefeitura de Bagé. A questão baseia-se na figura abaixo, que mostra a janela principal do Chrome. Nessa janela, inseriu-se um local apontado pela seta número 1. Tá. Um retângulo de modo a ocultar o texto existente nesse local. A figura mostra a janela principal do Chrome que acabou de ser aberta, a partir da qual se pretende pesquisar dados sobre o município de Bagé. Depois que esse navegador for utilizado e sua janela for fechada, pode-se afirmar que ele não salvará. Gente, esse modo, com esse íconezinho, essa representação, é a representação do modo, olha o AN aqui, ó, anônimo. Essa é a navegação anônima. Navegação anônima não vai deixar rastros na máquina. Ele não salvará o histórico de navegação, não salvará cookies, não salvará arquivos temporários, não salvará informações inseridas em formulários. Então, ele não vai salvar nenhum desses dados. A única coisa que ele mantém depois que você fecha o navegador são os downloads que você fez e aqueles sites que você adicionou a favoritos. Downloads e favoritos é o que ele preserva. O resto, ele vai descartar. Gabarito aí, letra E de eco. Essa navegação é sempre interessante quando você está acessando um computador do trabalho, um computador público. Esse tipo de navegação que não deixa rastros na máquina é uma navegação bem legal. Vamos que vamos. Agora, a questão baseia-se na figura 4 abaixo, que mostra a janela principal do Excel, na qual foram inseridos apenas números. Considere os seguintes aspectos sobre essa planilha eletrônica. Todas as células estão formatadas como número, com a categoria geral, com alinhamento centralizado, e ao se posicionar o cursor do mouse no local apontado pela seta número 2, o Excel exibiu automaticamente uma pequena cruz. Então, vamos ver o que ele vai pedir, né? Ele vai pedir uma série de passos aí. Na janela principal do Excel, ao ser exibida uma pequena cruz no local apontado pela seta 2, pressionou-se e manteve pressionado o botão esquerdo do mouse, arrastando pela alça de preenchimento.
Nessa situação, arrastando-se o cursor do mouse até o local apontado pela seta número 1, o que vai acontecer? Arrastando até a seta número 1, com esses dois selecionados, ele vai sobrescrever os números do lado com 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3. Por quê? Quando eu coloco dois números, um embaixo do outro, se eu arrasto para baixo, ele vai fazer uma progressão aritmética. 5, 7, 9, 11. Mas quando eu arrasto para o lado eu não tenho progressão. Aí ele repete. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Vamos ver agora. Soltando o botão esquerdo do mouse, pode-se afirmar que será exibido o número 3 na célula E3. Ele quer saber se será exibido o número 2 na célula C2 e o número 3 na célula E3. C2 vai exibir o número 1 e E3 vai exibir o número 3. Então, o primeiro está errado, o segundo é verdadeiro. Ok? E quando eu arrastar para o número 3? É o que ele está perguntando agora. Se eu arrastar isso para o número 3, o que vai acontecer? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ele vai fazer a progressão aritmética. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Continuará a ser exibido o número 9 na célula B6? Ah, coincidentemente sim, né? Mas é uma coincidência. Ok? Então, coincidentemente sim, continuará. Verdadeiro também. Quais são as corretas? A 2 e a 3. Gabarito, letra, D de delta. Aí você tem que conhecer esse papo dessa progressão. Deixa eu mostrar no Excel para ver se ajuda, porque eu tenho certeza que tem gente que não entendeu. Olha comigo. Se eu colocar aqui o número 5, só o número 5, clicar e arrastar, ele repete. Ele copia. Se eu colocar o número 5 e o número 7, clicar e arrastar, ele vai continuar. 9, 11, ele vai fazer a progressão aritmética. Mas se eu arrastar para o lado, o número 5 não tem nada para o lado. Então, se eu arrastar para o lado, ele vai repetir o número para o lado. Se eu quisesse ter alguma progressão para o lado, eu teria que colocar a progressão na linha, tipo 5 e 7. Agora sim, ele faria 9, 11 para o lado. Mas se eu copiar para baixo também, para baixo não tem progressão. 5 não tem nada embaixo. Aí ele vai repetir. Então, esse raciocínio vocês precisam entender. Para que eu possa ter uma sequência, eu tenho que colocar dois números de modo que haja uma progressão. Seja na linha, seja na coluna. Ok? Vamos para a próxima. A questão baseia-se na figura 2 abaixo, que exibe a janela de propriedades da lixeira do sistema operacional Windows 10. Essa janela exibe configurações que estão ativas em um tal computador. Sabe-se que existem diversos arquivos elaborados nos softwares Word e Excel armazenados em todas as unidades apontadas pela seta. Aí ele está mostrando aqui 3 discos, o C, o D e o G. Cada disco tem a sua pasta de sistema de lixeira. Ele habilitou aqui não mover arquivos para a lixeira. Isso com relação ao item D. O disco D está com a lixeira desabilitada. Mas a gente pode habilitar ela e pode ou não exibir caixa de diálogo para confirmação de exclusão. Vamos ver o que ele está pedindo agora. Após observar a janela de propriedades da lixeira, é correto afirmar que item 1. Ao se excluir desse computador um arquivo do Word armazenado na unidade D, ele não poderá ser recuperado com o recurso da lixeira. A unidade D está selecionada.
a unidade D está escrito aqui, não mover para a lixeira. Então, o item 1 é verdadeiro. A lixeira na unidade D está desabilitada. Ele não vai poder armazenar o arquivo na lixeira. Item 2. O usuário desse computador irá realizar sequencialmente as seguintes ações. 1. Marcar configurações apontadas pela seta número 2. E 2. Pressionar o botão aplicar apontado pela seta número 3. Então, ele vai apontar para 2 e depois vai aplicar na 3. Ao final de tais ações, todas as unidades mostradas dentro do retângulo apontado pela seta número 1 passarão a ter automaticamente as configurações apontadas pela seta número 2. Não. Só a unidade que está selecionada. O item 2 é falso. 3. Ao inserir na porta USB, já sei que o gabarito só pode ser letra A, né? O item 3 está errado. Vamos ver o porquê? Ao inserir na porta USB desse computador um dispositivo removível, o pendrive não tem lixeira, gente. O sistema operacional alocará uma letra para esse dispositivo, como por exemplo H ou outra qualquer, e mostrará dentro do retângulo apontado pela seta número 1 o respectivo espaço ali disponível. Você tem que saber que pendrive não tem lixeira. Pendrive não tem lixeira. Só quem tem lixeira é HD e SSD. Cartão de memória, CD, DVD, Blu-ray, pendrive não tem lixeira. Por isso o item 3 está errado. E aí o gabarito é o quê? Letra A de alfa. Ok? Anota isso aí. Pendrive não tem lixeira. Só disco rígido tem lixeira. Vamos para a próxima. Com base na figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula A5 o seguinte. A5. Ele não pode fazer referência a A5, hein? Senão vai dar erro de referência circular. O que ele colocou aqui? O máximo de A2 até C2. De A2 até C2. O máximo é 33. E A1, que é 13. E B3, que é 16. E C3, que é 25. Qual o maior número entre 33, 13, 16 e 25? 33. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Lembra que a função máximo retorna o maior de todos. E ela não tem aquele problema da função maior, daquela sintaxe restritiva, da quantidade de argumentos. Vamos para a próxima. Essa é para levantar o moral. Ao acessar o programa do Excel pela primeira vez, em qual endereço de célula fica posicionado o cursor? Na primeira célula. Qual é a primeira célula? A1. Letra da coluna seguido do número da linha. Coluna A, linha 1. Lembrando que o Excel tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas, variando aí de A até Xfudeu. Como é que é? É a última coluna do Excel, XFD. Para concurso público você tem que saber. Ok? Próxima questão. Com base na figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula D1 o seguinte. Igual a C2 mais A1 dividido por A2. Qual vai ser o valor contido em D1? Eu tenho aqui a adição e divisão. Tem que lembrar da precedência dos operadores. Você tem que sempre fazer potência primeiro, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. É uma regra matemática. Então vamos ver, C2, 38, mais A1, que é 20, dividido por A2, que é 5. Então, primeiro eu vou fazer a divisão. Vai ficar 38 mais 20 dividido por 5, que é 4. 38 mais 4, 42. Gabarito, letra C de Charlie. Tem aquele sujeito que vai dar mole e vai somar 58 dividido por 5. E aí, que droga. Que droga mesmo, perdeu ponto. Ok? Primeiro eu divido para depois somar. Lembrando que matematicamente, primeiro é potência, depois multiplicação e divisão, por último adição e subtração. Beleza. Próxima questão. A barra de status
é aquela barra que aparece lá no final da janela, sempre a última barra. Ela é a barra de status. O que ela contém no Word? O nome do arquivo está na barra de título. O nome do arquivo está lá em cima. O botão de maximizar também está lá em cima. Mala direta não tem a ver. Mala direta está na guia correspondências. Pincel está na guia página inicial. O zoom aparece aqui um sinalzinho de menos e de mais, para você poder mudar a visualização do papel. Aumentar ou diminuir o zoom. Então, o zoom aparece na barra de status, que é essa barra na parte inferior da tela do Word. Olha lá comigo. Aqui eu estou manipulando o zoom, diminuindo ou aumentando. Ok? Barra de título lá em cima, barra de status lá embaixo. Gabarito aí, letra E de eco. Vamos para a nossa última questão dessa maratona da Brigada do Rio Grande do Sul. Em relação ao programa Microsoft Word 2016, analise as assertivas abaixo. Item 1. Não é possível deixar uma mesma palavra em negrito, itálico e sublinhado. Claro que é possível. São efeitos que podem ser acumulativos. O item 1 está errado. É possível. Se o item 1 está errado, eu já eliminei duas. 2. O que é o efeito taxado? Para quem não sabe, taxado é um efeito que coloca uma linha no meio da palavra, dando uma ideia de código revogado, gramática errada. Uma linha no meio é chamada de taxado. O efeito taxado não é possível de ser utilizado? Claro que é. É possível sim. Se você pressionar Ctrl D no Word, você abre a janela de formatar fonte e pode aplicar o efeito taxado. Então, 2 também está errado. 3. Não é possível criar mais que 6 tabelas no mesmo documento. Claro que é. Imagina uma dissertação, quantas tabelas tem? Claro que é possível. Então, não é possível, está errado. 4. É possível numerar páginas no rodapé? Sim. O número de página ele pode estar tanto no cabeçalho, que é em cima, quanto no rodapé, que é embaixo. Eu posso colocar o número de página ou no cabeçalho, ou do rodapé, ou numa posição qualquer. Gente, o gabarito só pode ser letra A, né? Os efeitos subscrito e sobrescrito. Subscrito, H2O. Sobrescrito, 2 ao cubo. Estão localizados no grupo fonte. Beleza, são esses botões, respectivamente, sub e sobre. Então, gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Beleza? Galera, com isso, a gente vai terminando a nossa maratona para a Brigada do Rio Grande do Sul. Eu, de antemão, gostaria de agradecer a todos aí que permaneceram até o final assistindo a nossa aula, corrigindo aí as questões da Fundatec. Fica o convite para que vocês me sigam no Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Até a prova, com certeza, haverá outras aulas, outras maratonas, revisão de véspera. A gente ainda vai ter oportunidade aí de se encontrar muitas outras vezes. Um grande abraço para todos. Não esqueçam de ficar de olho aí na prova da PGE do Rio Grande do Sul de hoje, né, que é a mesma banca, então é um bom simulado. Fique esperto aí na prova da PGE do Rio Grande do Sul. E é isso, galera. Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Valeu!